vou falar sobre mitos e a verdade sobre a Coreia do Norte. As pobrezas na Coreia foram atribuídas por uma governação totalitária. Estimam-se que 80% da população da Coreia do Norte vivem na pobreza. Por que os Estados Unidos e a Coreia do Norte não se gostam? Essa briga começou em 1990, quando a Coreia do Norte expandiu seus planos nucleares e os Estados Unidos se sentiu ameaçado. Como que é a vida das pessoas na Coreia do Norte? A maioria das pessoas vive em planícies e planaltos. A maior parte, as planícies são pequenas. Agora, eu vou falar algumas curiosidades sobre a Coreia do Norte. Uma, por exemplo, é que quando você chega lá, você é recebido por guardas e militares, que te levam até uma guia e falam sobre lugares que você não pode, lugares que você pode ir e lugares que você não pode ir. E assim que você sai do país também, eles revistam seu celular para ver se não há nada comprometedor e se não tem nada que vai expor muito o país. E é isso, galera. Esse foi os mitos e as verdades sobre a Coreia do Norte. E se você quiser mais informações disso, veja o nosso podcast. Não esqueçam de ir na nossa feira cultural, visitar nossa sala para ver nosso mural. E é isso. Valeu, galera. Olá, bom dia. Bem-vindos ao Lema News. Hoje vamos falar sobre extraterrestres. Aliens são um fascínio da cultura pop, como Star Wars. As pessoas especulam a existência de aliens há décadas. Alguns acreditam que os alienígenas são baseados na tecnologia humana, enquanto outros pensam que são entidades biológicas. Embora existam muitas teorias sobre alienígenas, a sua existência ainda não foi comprovada. Algumas pessoas se encontram com pessoas que afirmam ser alienígenas, e isso gera teorias interessantes. Muitas pessoas acreditam que os alienígenas existem. No entanto, os cientistas não acreditam que tenham descoberto vida extraterrestre. Isso se deve principalmente ao fato de não termos conseguido nos comunicar com outros planetas com sucesso. É possível que exista vida terrestre, mas não conseguimos contatá-la efetivamente. Isso ocorre porque a comunicação entre diferentes estrelas é difícil e instável. Mesmo que pudéssemos entrar em contato com outro planeta, é improvável que pudéssemos estabelecer um diálogo com eles. Uma teoria comum sobre a vida alienígena é que os alienígenas visitam nosso mundo através de objetos voadores não identificados, conhecidos popularmente como OVNIs. No entanto, as pessoas especulam essa teoria há décadas, e ainda não há evidências que apoiem essa teoria. Embora as pessoas afirmem ter visto naves alienígenas, ainda não há provas concretas sobre a sua existência. Mesmo que existissem evidências sobre a vida alienígena, isso não comprovaria que eles estariam nos visitando através de OVNIs. Talvez a vida alienígena exista, mas eles sejam tão diferentes de nós que não se pareçam em nada conosco. Embora existam evidências convincentes que sugerem a existência de alienígenas, os cientistas ainda não descobriram provas. Vimos apenas algumas fotografias e vídeos ambíguos de supostos alienígenas. Então é difícil saber o que estamos vendo ao analisar supostas evidências de vida alienígena. Os alienígenas são retratados principalmente nos filmes como seres ósseos ou misteriosos, mas não há como dizer que esses seres realmente se pareçam ou como comportam em relação aos humanos no mundo real. Algumas pessoas sugerem que outros planetas são parecidos com a Terra, dando origem a espécies semelhantes e formas de vida inteligente. Contanto, isso é controverso, considerando o quão diferente outros planetas são da Terra. Outros planetas têm gravidade diferente, tipos de ar, fontes de água e muito mais. Portanto, é improvável que a vida alienígena seja semelhante à vida na Terra de alguma maneira. É possível que outros planetas tenham evoluído independentemente da Terra, o que significa que eles têm fauna e flora únicas que não são encontradas em nosso planeta. Esse foi o Jornal da Semana. Encontre mais conteúdos como esse no podcast Lema Breaking News. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Lema News. Hoje vamos falar sobre a gravidez na adolescência. A gravidez nos adolescentes acontece geralmente entre pessoas de 10 a 20 anos de idade. Na gravidez de adolescentes, pode-se ocorrer uma gestação de alto risco, devido às preocupações da mãe e do seu filho. A gravidez na adolescência tem muitas consequências e riscos, como, por exemplo, consequências emocionais, sociais e econômicas, tanto para a saúde da mãe, tanto para a saúde do filho. Grande parte dos adolescentes que engravidam acabam deixando os estudos de lado para cuidar do seu filho.
o que acaba aumentando os riscos de desemprego e dependência econômica nos familiares. Alguns desses fatores colaboram para a perpetuação da pobreza, baixo nível de escolaridade, abuso e violência familiar, quanto à mãe e à criança. Além disso, aumentou a ocorrência de morte na infância de filhos nascidos de mães com menos de 18 anos. A falta de acompanhamento de gestão contribui para que os adolescentes não recebam as informações adequadas em relação à alimentação, à importância da amamentação, vacinação na criação e outras coisas. O número é grande de adolescentes que se submetem a abortos inseguros, consumindo substâncias e remédios para abortar, ou então indo em clínicas clandestinas. Isso também tem bastante risco para a saúde do adolescente, no caso a mãe, e até mesmo sendo uma das maiores mortes maternas. Há diversos fatores da natureza objetiva e subjetiva que levam à gravidez no início da vida reprodutiva, tais como desejo de estabelecer uma relação estável com o parceiro, meninas com o início da vida sexual cada vez mais precoce, forte desejo pela maternidade com expectativa de mudança social e de obtenção de autonomia através da maternidade, violência ou abandono. Então é isso, esse foi o assunto de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Para ver mais conteúdos como esse, acesse nosso podcast Lema Breaking News. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Lema News. Hoje vamos falar sobre a teoria da Terra plana. A teoria da Terra plana defende que a Terra seria achatada e não redonda. De acordo com essa teoria, o Polo Norte se localiza no meio da Terra. E em cima da Terra existiria uma cúpula, que seria o céu. A teoria da Terra plana é muito antiga. Quase todas as civilizações passadas acreditavam. As civilizações da Mesopotâmia e do Egito acreditavam que a Terra era um grande cúbiculo plano e que ao redor dela existia um grande oceano cósmico. Cada um acreditava em alguma coisa. Na Índia, as pessoas acreditavam que a Terra era um disco, mas com uma montanha gigante no meio. Esse pensamento foi seguido até a Grécia Antiga, onde alguns pensadores, como Aristóteles e Pitágoras, comprovaram que a Terra era redonda. No século V a.C., uma outra pessoa chamada Cosmo Indicopleustes escreveu que a Terra era plana e retangular, e fez mapas muito bem feitos. Na época das grandes navegações, começaram a reparar que a Terra não era tão plana quanto eles pensavam, e sua teoria foi esquecida, até os dias de hoje, que a internet trouxe à tona em 2017, mais de 2000 anos depois. Mas isso tudo não se passa de uma teoria. E você, acredita que a Terra é plana? Espero que o nosso jornal tenha esclarecido todas as suas dúvidas. E é isso, o jornal de hoje se encerra aqui. Para ver mais conteúdos como esse, acesse o nosso podcast, Lema Breaking News. Olá, bom dia, bem-vindo ao Lema News. Hoje vamos falar sobre tintas. Ao longo da história, as pessoas encontraram muitos usos para tintas e pigmentos. Essas tintas e pigmentos têm qualidades diferentes, incluindo propriedades curativas. A tinta é um líquido que é feito de um composto, e o pigmento é uma parte sólida da tinta. Quando usadas corretamente, tintas e pigmentos têm muitos efeitos positivos na vida das pessoas. As tintas são usadas para anotar informações. Várias tintas são usadas de diferentes aplicações, como escrita com caneta, impressão e pintura. Os lápis usam uma mistura de pigmento e grafite como tinta. Uma caneta tinteiro usa uma mistura de carbono com água para criar sua tinta. Um pincel usa a mesma mistura de carbono e água para criar sua cor. Sua tonalidade de cor vem do pigmento da mistura. Várias cores são criadas com várias misturas de pigmentos e carbono. Pigmentos são usados para criar diferentes cores e tamanhos. Diferentes tipos de carbono se juntam a diferentes tipos de água para criar tons e cores. O preto é um dos pigmentos mais comuns usados em tintas. O branco é outro pigmento comum, usado em ambos os tipos de aplicações. Outros pigmentos comuns incluem vermelho, verde, azul, amarelo e laranja. Cada um tem suas próprias propriedades exclusivas, que tornam útil em várias aplicações. Tintas e pigmentos têm muito usos em aplicações tradicionais e modernas. Eles são criados usando diferentes compostos,
incluindo carbono, bem como diferentes tipos de pigmento. Tanto as tintas quanto os pigmentos são úteis para criar várias cores ou outras propriedades curativas quando aplicados corretamente. Então, gente, esse foi o assunto de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Para ver mais assuntos como esse, acesse nosso podcast Lema Breaking. A NASA é uma organização nacional aerodinâmica que cuida do espaço e estuda acontecimentos meteorológicos, responsável pelo desenvolvimento da tecnologia e explorações espaciais. A NASA desenvolveu um programa com satélites e sondas de pesquisa do espaço. Eles também trabalham principalmente com um grande grupo de cientistas e astronautas. A NASA se formou através de um programa de treinamento do astronauta Marco César Pontes. Foi o primeiro brasileiro a ir para o espaço em março de 2006. Desde a criação da NASA, foram realizadas inúmeras missões com o objetivo de reconhecer os impactos do espaço sobre o corpo humano, descobertas de planetas e etc. Os planetas são bem importantes, pois geram oxigênio, fibras de alimentos e remédios que permitem aos humanos e outras formas de vida a existência. Também são essenciais para o controle da temperatura da Terra e o equilíbrio da água do planeta. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Essa é a ordem dos planetas que compõem o Sistema Solar. Sobre a pressão dos pais. Os pais pressionam muito seus filhos de forma discreta e também quase irreceptível. E também por muitos motivos que eles ficam pressionando seus filhos por causa de notas, por causa também de comparações com o irmão mais velho ou mais novo ou algo assim, vizinhos e também até por parentes. E eles também pressionam muito seus filhos sobre a profissão que eles querem ser e também passarem a maior parte do tempo deles estudando. Os filhos se sentem obrigados a se acharem melhores, sem ter nenhum erro e serem perfeitos. Mas isso pode causar muitos problemas, como ansiedade, depressão, agressão física, também problemas com comida, tipo perder o apetite. Mas também existem maneiras de evitar a pressão nos filhos, como parabenizar eles com as conquistas, seja conquista grande ou pequena. Podem parabenizar, ajudar eles a estudar e também ir em todas as reuniões falando com os professores sobre os alunos. Olá, eu sou o Gustavo e vim aqui falar do caderno Família e Escola, com o tema de pressão dos pais. Atualmente, alguns pais querem que seus filhos sejam sempre os melhores em tudo que eles fazem, os privando de sua diversão, não ligando para o que eles sentem e fazer com que eles estudem excessivamente para algo, treinem excessivamente para alguma coisa, fazendo com que seus filhos queiram sempre ser os melhores em tudo para não decepcionar seus pais. E algumas vezes fazem com que seus filhos tenham ansiedade, depressão, estresse excessivo e perda no apetite. E tudo isso pode ser evitado através do carinho, amor e atenção dos seus pais pelos seus filhos, cuidando deles, prestando sempre atenção neles e estando dispor a ajudar eles em alguma coisa. Bom, é isso que eu vou falar.